Sejam bem-vindos ao podcast do escritório MR Advocacia Especializada. Meu nome é Tainá, eu sou advogada e integrante da equipe MR. Mas hoje eu estou aqui para um momento muito especial. Um podcast em comemoração aos 5 anos de fundação do escritório. E assim como toda história de sucesso, a gente sempre fica curioso para saber quais foram os passos, as direções, o que deu certo, o que deu errado e como foi feito para solucionar todas as dificuldades. Então, hoje eu estou aqui com a doutora Marina Marques Ribeiro para iniciar esse papo. Ela é gestora e fundadora do escritório MR Advocacia Especializada. Seja bem-vinda, doutora Marina. Muito obrigada, Tainá. É muito bom, muito feliz a gente estar aqui comemorando essa história de 5 anos do escritório. Doutora Marina, o que é o escritório MR Advocacia Especializada? Bom, falar o que é o escritório para mim o escritório é tudo na minha vida. Eu depositei todos esses 5 anos, assim, toda a minha energia que eu tinha no escritório. E por conta de eu ter feito isso, né, ter depositado essa energia, ele se tornou o que ele é hoje. E por isso a gente está gravando esse podcast aqui para contar detalhadamente, né, como foi aí essa trajetória, como foi cada um desses 5 anos. A gente sabe que hoje em dia as empresas não sobrevivem a 5 anos, então por isso a gente vai contar hoje essa história para todos vocês. Sim. E doutora Marina, voltando um pouquinho antes da gente falar sobre o escritório em si, né, a partir da fundação dele, a Marina, de 8 anos atrás, imaginaria ter um escritório do porte que está hoje e ter a proporção que tem? Não, eu não imaginava. Na verdade, até me apresentando, né, que a gente começou a falar, não me apresentei, sou advogada, gestora do escritório, hoje em dia especialista em direito sucessório, então eu faço toda a parte de direito sucessório dentro do escritório e imobiliário, mas o meu sonho não era ser advogada, então assim, eu nunca projetei, nunca pensei, nunca imaginei ter um escritório de advocacia. Eu não tenho advogados na família, eu não tenho empreendedores na família, na verdade, né? Então, quando eu fui fazer direito, foi inspirado na minha avó, que é tabeliã. Eu quis fazer direito por conta dela. Ela era uma figura na minha cabeça de sucesso, né? E eu falei, não, eu vou seguir o caminho dela. Mas assim, sempre com foco, inclusive durante a faculdade, em concurso público. Então assim, eu sempre estudei, sempre fui muito estudiosa. Então eu queria concurso público, eu queria muito essa questão da estabilidade. E eu achava que eu só ia encontrar isso no concurso. Então o meu foco sempre foi esse, estudar para concurso. Então assim, eu nunca imaginei ter um escritório. E qual que foi o teu gatilho e o teu motivo que te fez pensar: não, eu acho que agora o meu foco mudou e eu acho que advogar é o caminho? Essa história é muito interessante, porque quando eu saí da faculdade, isso foi no ano de 2016, no começo de 2017 eu já tinha a carteirinha da OAB e eu comecei a advogar porque eu sempre quis essa independência. Isso foi sempre uma coisa que eu queria muito, ser independente. Então, eu acabei optando por começar a advogar por questão financeira, para ganhar dinheiro, para sair de casa, para ser livre. E aí, começando a estudava para concurso público e advogava. E aí, eu fazia diligências. Para quem não sabe o que é isso, é você ir no fórum e fazer uma cópia de processo, porque era tudo físico. Então, os escritórios de São Paulo, por exemplo, falavam: Marina, quero cópia de tal processo, vai em tal audiência. Então, para o advogado, né, da cidade maior não ter que vir para cá, eu trabalhava com isso. Para mim, isso era ótimo, porque eu acabava ganhando dinheiro sem ter o cliente, né? Uhum. Mas, nesse período, a gente sabe que para estudo, né, para concurso, eu queria promotoria. São 3 anos de estudo antes de você poder fazer a prova. Então, eu estava tranquila, estudando ali. E nesse período, eu fui advogando por conta da questão financeira e estudando, foco total ali no estudo. Aí, o meu primeiro processo foi do meu sogro. Ele comprou uma televisão e não recebeu a televisão, aqueles processinhos mamão com açúcar, que hoje em dia a gente sabe que é super tranquilo. E ele falou: Marina, você não quer fazer?
Eu acabei fazendo, deu certo, e aí foi surgindo outra pessoa e outra pessoa, e as coisas foram caminhando para esse sentido. E nesse mesmo período, no ano que eu terminei a faculdade, eu conheci o Antônio. E quando a gente vim pra Guaxupé, eu já fui morar com ele. Então eu fui morar com ele, começando a advogar, estudando, ralando, né? Aquele caos, aquele perrengue de começo de carreira. A gente não tinha cama. A gente não tinha cama. Eu achei que era uma república. A gente tava morando numa república. E assim, advogando, estudando, fiz aqueles cursos anuais, né, de magistratura e promotoria. Fiz os cursos, até que 2017 foi assim, 18, e aí 18, teve meu primeiro inventário grande, assim, e a advocacia eu comecei a falar, nossa, acho que isso aqui é legal. Acho que vai dar bom. Acho que isso aqui vai dar bom. E concomitante a isso, sempre teve a questão que eu tinha um sonho de infância de empreender na parte do agro, né, do agronegócio. E aí, nesse ano de 2018, quando eu vi aquele primeiro honorário grande, eu fiquei atazanando meu marido pra gente plantar uma lavoura de café. E a gente plantou essa lavoura de café. E aí, nesse momento, quando a gente plantou, o plantio foi final de 2018, eu falei, agora não faz sentido nenhum eu sair de Guaxupé. Agora não faz sentido nenhum eu sair daqui, porque eu não vou carregar os pés, que pra quem não sabe, uma lavoura de café dura até 30 anos. Então, assim... muito tempo. Muito tempo e muito investimento. E o Antônio também jamais sairia daqui. Meu relacionamento estava dando super certo. Eu falei, não, quero ficar aqui. E já que essa carreira tá conquistando meu coração, eu tô gostando, vamos seguir nisso. Aí que foi que surgiu a ideia de montar o espaço físico, porque... eu não conseguia mais, pelo número de clientes, ficar só na minha casa. Porque, a princípio, eu atendia no fórum, atendia na UAB. Eu sempre fui atendendo onde que dava. Em café. Mas aí já não dava mais para ser assim, porque os clientes começavam a me procurar. Foi aí que eu decidi, no final de 2018, abrir um espaço físico, que foi inaugurado em 2019, em abril, porque aí esses foram os meses de reforma e tudo mais. Sim. E quando você teve essa ideia de abrir o espaço físico, você sentiu medo, insegurança? Como que foi essa primeira decisão? Não, eu vou sair, porque a gente sabe que quando a gente está, por exemplo, num espaço que não é um espaço físico, não tem um aluguel, não tem essas despesas, né? A gente tem uma certa segurança ali. E abrir esse leque, ampliar esses objetivos e finalidades, te deu medo, te deu insegurança? Deu insegurança, mas eu venho de uma família de mulheres muito fortes e muito corajosas. Então, assim, por mais que eu tenho medo, até hoje eu tenho medo, mas eu nunca me paralisei pelo medo, eu sempre me joguei. Então, vambora e vamos fazer, o que vai dar. Vamos acontecer. E assim, na época eu tinha, como eu comentei, eu tinha o valor para montar o escritório. Então, eu fiz um investimento ali inicial, sem saber de nada do que estava por vir ali, de quais dificuldades que eu ia ter, o que ia acontecer. Mas alguma coisa ali falava que era pra eu fazer aquilo. E eu sempre tive muito isso, assim, de sentir os caminhos. Eu acho que quando a gente vai trilhando os caminhos e parece que as coisas estão fáceis, não fáceis, mas caminhando ali, né? Tá fluindo. É sinal de que vai dar bom. Lá na frente vai dar certo. Exatamente. E nessa época, quando você abriu o escritório, você abriu sozinha? Você pensava em ter uma equipe com você? Qual que era o planejamento? Porque, como você tinha dito, que o volume de trabalho, né, tinha aumentado. Só a Marina era suficiente naquele momento? Não, mas nesse primeiro momento nem tanto pelo volume de trabalho, mas principalmente porque eu tinha uma visão. Isso foi assim o que mais martelava na minha cabeça, e até hoje, na verdade. Eu queria um escritório de portas abertas. Eu sempre pensei isso. Na nossa cidade, até em outras, a gente passa na frente dos escritórios, são todos de portas fechadas. E não é assim uma porta de vidro, né? É literalmente tipo a porta fechada. E dá sempre a impressão que o lugar tá fechado, tipo, que não funciona mais. E eu sempre tive uma impressão ruim desses lugares. Então, assim, eu não queria
eu queria muito que ele funcionasse o tempo todo, né, de portas abertas. E para isso, não conseguiria ficar no escritório por conta, inclusive porque na época era processo físico, então eu tinha que fazer audiência, tinha que sair, pegar cópia, voltar. E ficaria fechado algumas partes do tempo. E eu não queria. Tipo, isso era a única coisa que eu não queria. Tinha horror disso acontecer. Tanto é assim, que se é uma coisa que me deixa chateada, é o escritório ficar fechado. Eu fico muito triste. Então, eu precisava de alguém. Só que na época é impossível ter um funcionário registrado, ter alguém ali, né, dessa forma. Então, eu pensei logo de ter alguém com um estágio, porque aqui em Guaxupé a gente tem a faculdade de Direito. Sim, então, verdade. tem essa possibilidade. Eu falei assim, não, eu pego uma estagiária de 6 horas. E aí ele vai ficar aberto 6 horas, nem que se for para pegar o horário do almoço. Então a gente fazia das 9 às 11, da 1 às 5, pegava 6 horas. E é isso, para não ficar fechado. E assim, foi nesse sentido da equipe no começo, de saber que precisava de ajuda para isso. E essa questão também da oportunidade, né? A questão do estágio. A gente fala que na nossa cidade tem a faculdade, né? Então, ter um estágio é muito importante também para os estudantes. Então, assim, muitas pessoas, elas entram num escritório e às vezes você vê que ela é uma excelente profissional e continua, como alguns casos aconteceram no escritório também, né? E dessa equipe, bom, hoje nós temos várias pessoas aqui na equipe, né? E na época, se não me engano... em 2019, você estava sozinha e com um estagiário. Sim. E aí depois, quais foram as pessoas que integraram ali, né, com suas funções para poder auxiliar? Isso que você falou, até é legal fazer um comentário, porque antes de abrir o meu escritório, eu tentei trabalhar em algum escritório. E até foi por isso que eu abri, porque eu não tive nenhuma oportunidade. Ninguém me abriu portas na cidade. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje. Acho que hoje talvez tenha mudado um pouquinho, né? As pessoas estão tendo outra mentalidade, mas naquela época ninguém contratava ninguém. Parecia que era como se... E olha que eu tentei trabalhar de graça. Nem de graça, às vezes não é possível. Gente, eu sou competente. Deixa eu mostrar. Não, eu faço... Não consegui. Então, por isso, né? Por falta de opção mesmo, eu acabei abrindo o meu espaço. Então, a primeira pessoa que veio como estagiária foi a Isabela. E nesse mesmo ano de 2019 foi o João também como advogado. Porque o que acontece? E aí esse momento foi de pedir ajuda mesmo. Porque outra coisa que eu sempre prezei muito era por pontualidade. E isso é uma coisa que hoje em dia tem muito forte, mas assim, era desde o começo. Então, assim, o cliente chegou, a gente sempre teve prazo para protocolar a petição inicial. E quando o João foi trabalhar no escritório, eu lembro direitinho que ele chegou no escritório e conversamos, combinou que ele ia entrar, e aí ele falou assim, quando eu começo? Eu falei assim, pode começar agora. Aí eu abri a gaveta com pastas suspensas que a gente tem até hoje, e tipo assim, tinha umas 30 pastas de cliente para estudar e dar início na petição inicial, assim, era muita coisa. E aí que eu já percebi que não dava para continuar sozinha, que eu precisava de um auxílio de outro advogado. Foi aí que, nesse ano, a equipe ficou eu, Isabela e João. Nós três aí. Isso, o escritório a gente inaugurou em abril. Com pouco tempo já sentiu a necessidade. Em agosto nós estávamos em 3 pessoas. Abril. Ai, junho. Pouco tempo. De 6 meses estávamos 3 pessoas já no escritório. Ou então, falando da Isabela, estagiária, agora a Isabela não é mais estagiária. Isabela é a integrante da parte previdenciária do escritório. E eu gostaria de chamar a doutora Isabela aqui para continuar esse bate-papo com a gente. Vamos introduzindo novas áreas, novos assuntos. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Isabela. Bom, doutora Isabela, a gente passou um pouquinho pela questão, né, inicial ali do escritório. E eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é qual foi a primeira impressão, mesmo lá no começo, qual foi a tua primeira impressão do escritório? O que você viu no escritório que condizia com aquilo que você com os seus objetivos?
Bom, primeiramente me apresentar, né? Meu nome é Isabela Ribeiro, eu sou advogada previdenciarista no escritório. E a primeira coisa, né, que me chamou muita atenção foi a organização da Marina, primeiramente. Porque a gente começou, eu trabalhava em outro escritório, né? Eu era estagiária em outro escritório. E eu estava buscando uma outra oportunidade. Como a Marina falou, eu não consegui uma vaga de estágio em lugar nenhum, gente. Eu juro, fui para todos os lugares possíveis. Tentou, né? E assim, foi engraçado, porque a Marina, no caso, ela tava... a minha mãe tinha falado com a Marina e ela ia chamar minha irmã. E aí, por acaso, a minha irmã já estava empregada e eu queria muito o estágio. Eu fui conversar com a Marina e eu gostei muito dela, assim, desde o começo. Ela me perguntou várias coisas da vida, o que eu tinha pretensão para o futuro. Então, eu achei isso muito legal. E também a possibilidade de ter uma projeção na carreira, né? Porque isso é uma das coisas que a gente almeja quando a gente é estagiário. E eu também comecei, o escritório tinha 2 meses. E assim, eu já ficava impressionada em ver a forma que a Marina conduzia o escritório. Que desde então sempre foi muito organizada. Por isso que eu falo que eu estava no escritório desde quando tudo era mato. Mas era mato organizado. Era uma, tava tipo gramadinho. A grama estava parada. Apesar de tudo, né, dela estar no início, ela também era muito nova, se for comparar assim. Eu tinha, na época, 24. Então, aí você pensa, uma pessoa de 24 anos já empregando outra pessoa, começando um escritório. E ela me ensinou muito também. E no começo, ela percebeu uma coisa em mim, né? Que eu gostava muito dessa parte, dessa área, porque eu já tinha uma experiência anterior. E no início, foi pouco tempo para que eu passasse para assistente jurídico. Então, eu comecei a trabalhar mais na parte de análise, que me ajudou, com certeza, a estar onde eu estou hoje, né? Porque de advocacia em si, eu tenho poucos anos, mas muitos anos de experiência. Sim, é a questão da área previdenciária, né? Sim. Que você diz que trabalha hoje. E é uma área que necessita muito de um cuidado. E realmente a questão de você ter comentado, né? Que a visão do trabalho, que a visão do escritório era a pergunta da Marina, do seu lado também humano, sim, eu acho que condiz muito com a área que você atua, né? Sim, isso a Marina sempre falou isso pra mim. Por exemplo, o que você pretende para o futuro, o que você quer. E sempre que ela identificava alguma coisa, ela falava, vamos fazer isso então, vamos fazer. E era uma loucura no começo, porque a gente fazia as artes do Instagram, a gente pensava, tudo, né? Era tudo. Não tinha, hoje é terceirizado, mas não tinha isso, não. Não é nada de... Não, era assim, a gente fazia tudo, fazia as artes. A Marina, ela já vinha com as ideias e a gente fazia as artes. E aí, durante o dia, assim, até as fotos mesmo, né? Se quiser ver, é só rolar o feed. Exatamente. Olha o feed, que está lá. As fotos do escritório, a gente estava comentando esses dias que a gente fez, assim, totalmente improvisada. A gente levou roupa, trocava lá, fazia. Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte do escritório, da história que eu construí lá. Fico muito feliz mesmo. E continuando na linha cronológica aqui do bate-papo, você inaugurou, né, no ano de 2019, é isso, início de 2019, 2020, o ano em que tudo virou do avesso. Não é? E qual foi, assim, o maior desafio do escritório? Porque, assim, aberto há pouco tempo. Então, vamos dizer ali que a pandemia efetivamente fechou tudo em março, né? Vocês abriram em abril, então, basicamente 1 ano de escritório. Como que foi enfrentar esse período de pandemia? Então, Tainá, a Isabela até me corrige se eu tiver, mas a gente trabalhava tanto, era uma coisa tão louca, assim, era uma coisa tão louca, que eu, fazendo essa retrospectiva, foi até legal pra gente perceber isso, né? Porque imagina se não tivesse passado por esse período de pandemia, né? Talvez a gente teria crescido até muito mais do que cresceu, né? Mas logo no início do ano, eu lembro de março certinho, a gente não tinha nem um pouco dimensão de tudo que ia ser, porque na verdade foi 2020 e 2021, né? A gente não tinha essa dimensão. Então o que a gente fez? A gente fechou as portas, porque a gente
foi obrigado, né? Não tinha como não ficar com o escritório fechado. Mas a gente tinha muito projeto engavetado. Como até hoje a gente tem. Se ficar fechado, a gente vai arrumar trabalho pra fazer. Porque a gente tem muita coisa pra gente fazer. Que a gente tem vontade, mas a gente não consegue porque tá chegando gente toda hora e tudo mais. Então, o que a gente fez? Eu tirei... O primeiro projeto engavetado era cobrar todas as diligências que eu não tinha recebido. Eram porque mais tem de isso também, né? processos sem receber. Eu falei, João, vamos entrar com esses tantos processos. Eram valores baixos, mas somado era um valor que dava alto. E aí a gente já distribuiu todas essas iniciais. A gente foi distribuímos iniciais de processos bancários também que a gente tinha acumulado, que a gente queria fazer. E a gente foi cada um trabalhando na sua casa. Até uma questão que a gente não comentou, mas que é muito interessante falar, que a gente só conseguiu fazer isso porque o escritório era 100% digital. Já desde 2019. No Drive, Era tudo no Drive e tudo no software jurídico. Então, assim, para nós, até hoje, aonde a gente quiser trabalhar, a gente vai trabalhar. Toda a equipe, tipo, é indiferente da gente estar lá. A gente fica lá porque lá é um ambiente gostoso, é legal ter essa interação, mas assim, não é necessário. Então, o trabalho fluiu, né? Tem uma coisa também. Eu acho que, como a gente já vinha publicando no Instagram, a gente já começou a ser um destaque naquela época. E a gente fazia vídeos pro YouTube. Aí a gente começou fazendo vídeos pro YouTube. Então, a gente, por exemplo, na pandemia, teve muita questão do auxílio emergencial, né? Que foi uma das ações também que tinha a negativa. Então, a gente tentava reverter as negativas indevidas do auxílio emergencial. Então, eu acho que isso também, essa parte da Marina ter pensado, né? Porque quem iniciou toda essa questão de digitalizar digitalizar, não sei se essa palavra é correta, né? De virtualizar o escritório em todos os sentidos, que desde o começo eu achei isso demais. Eu cheguei lá, já tinha coisa de conteúdo, tinha ideia de vídeo, então isso engajou a gente. Porque a vida hoje então, era assim. Tecnologia, né? É isso que a gente fala. E o escritório, desde o início, teve um sistema, vocês sempre automatizaram a maior parte, né, do que se pode, né, a gente está falando de questão jurídica, produção jurídica, a gente sabe que é muito, né, a gente trabalha muito com a mente, mas já tinha essa tendência de automatizar algumas funções. Em 2019, depois que passou, que os dois entraram e tudo mais, eu ficava com a parte financeira. Que até hoje ainda tem algumas funções, né? Não todas, mas ainda tem algumas. E o que aconteceu? Que foi o clique de colocar o software, que se eu não me engano foi em julho ou agosto que a gente colocou o software. Eu fiz um inventário que tinha, tipo, 300 herdeiros. E eu precisava fazer o controle de pagamento, porque a gente sempre fez a gente sempre teve honorário tabelado, mas a gente sempre facilitou formas de pagamento. Então, a gente sempre teve parcela. E aí, eu fiz o parcelamento para esses clientes no controle manual planilhas. E eu falei assim, não vai dar. Tipo, não vai dar, porque cada um parcelou o seu honorário. Então, ficaram parcelas pequenas para cada um deles, que aí dava um montante legal. Aí eu falei, não, sem condição, não dá. E assim, eu nunca tinha ouvido falar, porque ninguém tinha empresa, então eu nem sabia que existia software de gestão empresarial, não sabia que existia isso. E aí eu já peguei e falei, não, vamos ter que procurar. Aí eu fiz várias reuniões com vários softwares, testei vários, e o que a gente usa até hoje foi o que, desde aquela época, a gente se adaptou. Então, foi muito pela questão do financeiro, do controle financeiro, que desde o início é extremamente organizado. Então, assim, se você entrar lá, quero puxar quanto teve de entrada. A cara da Jéssica. De quem já fez. Ai, gente, tem uma coisa muito legal do software da Jéssica. Quem cadastrou todo mundo no ProJuris foi a Jéssica. A Jéssica tá aqui nos bastidores, mas olha... Quando ela chegou no escritório, eu falei pra ela, Jéssica, eu quero todo mundo. Mas não era tipo todo mundo, só os clientes. Eu quero todos os nomes que você achar em pasta. Eu quero cadastrados. Então, tipo assim, hoje em dia a gente deve ter, sei lá, uns 2.000 cadastros. Mas assim, os primeiros... Sou eu. Ela cadastrou tudo. Então, assim, isso tudo facilitou a nossa vida hoje em dia, né? A gente tem isso tudo ali, tudo na nossa mão, né? Tem o controle, né, das coisas.
Os setores, é muito importante, né, ter essa separação também dos setores e conforme o tempo vai passando, vai sentindo a necessidade de aumentar o pessoal, ou de aumentar, ou de delegar também, igual você estava falando, delegar as funções que depois fica insustentável de se manter sozinho, insustentável de ficar só uma pessoa ali, né? E falando também de pessoal, logo que a doutora Isabela entrou, foi estagiária, assistente jurídica, e se tornou advogada. Sim. Galgando aí a carreira e aumentando os degraus. Sim, nossa, isso é o que eu falo, assim, que eu tenho orgulho mesmo dessa história, porque é uma questão, assim, que eu comecei ali, né, é como se eu tivesse amadurecido muito dentro do escritório. Essa minha jornada, essa minha história. Hoje eu olho para trás e eu vejo que é outra pessoa, assim. Tem várias coisas que a gente ainda continua, né? Que é da nossa personalidade. Mas, com certeza, eu aprendi muito. Até a questão de gestão de escritório mesmo, né? Porque ali a gente pensa muito. Até essa questão de delegar, ela veio muito da preocupação que existe da gente sempre entregar o melhor trabalho, ser eficiente, né, de entregar um bom resultado, e a gente sabe que se a gente acumula muitas coisas, muitas tarefas, a gente não consegue ser tão dedicada ao que a gente quer, que é entregar um bom resultado para o nosso cliente. Então, assim, eu hoje continuo, né, permaneço no escritório porque a gente se sente como se fosse realmente parte de uma família ali. Eu amo todas as pessoas dali, sabe? Eu sou... É como se fosse o lugar que eu gosto de estar, sabe? Não vou porque eu sou obrigada. Não, eu tô ali, quando eu não vou, eu sinto falta. Se eu ficar uma semana, nossa, não fui no escritório, eu sinto falta de estar lá. Porque, graças a Deus, a gente tem um ambiente muito bom, né? Então, isso ajuda muito. Exatamente. E falando das mais integrantes da nossa família aqui da MR, o escritório ele é dividido por áreas, né? Então, nós temos 3 grandes áreas, né? As 3 maiores áreas, isso. A gente tem a minha parte, né, que é o setor de direito sucessório imobiliário. A gente tem a parte da Isabela Ribeiro, que é a parte de direito previdenciário, e a Isabela Barreto, que é a parte de direito de família. E essas são as principais áreas do escritório, mas a gente tem sub-áreas, vamos dizer assim, que cada uma cuida, que a gente atende quando são clientes já do escritório. Então, por exemplo, a gente vai atender uma ação de direito civil, uma revisional, algo do tipo, de pessoas que já são nossos clientes, né? A gente faz esse atendimento. Direito trabalhista, a gente não tem essa frente, mas se a gente tiver... recentemente eu tive um inventário que tinha uma questão trabalhista para cuidar, pontual ali dentro. Então, a gente vai atender também. Mas a gente... eu sempre entendi, Tainá, a necessidade de ser especializado. Desde o início, eu entendi que, e muito por ter estudado os 2 anos para concurso, que existem infinidades de áreas no direito e elas são muito específicas, né? A gente consegue, tipo, aprofundar muito em cada uma dessas áreas. E como eu sou muito... estudiosa, assim, eu gosto muito de aprofundar nas coisas, para mim não fazia sentido ser generalista. Para mim fazia sentido realmente focar nas áreas. Então, para completar o time das grandes áreas, eu queria chamar a doutora Isabela Barreto. A doutora Isabela Barreto, que é advogada, responsável pela área especializada, né, em direito de família, mas como a doutora Marina, né, comentou, são 3 grandes áreas que a gente atende outras demandas que vierem daqui. Seja bem-vinda, doutora Isabela. Pessoal. Doutora Isabela, vamos falar um pouquinho com você, assim como eu conversei com a doutora Isabela Ribeiro. Eu acho que eu adoro esse nome. Adoro o nome, muito nome parecido. E pelo amor de Deus, já vamos esclarecer que isso não é um pré-requisito, que eu já recebi essa pergunta, gente. É sim, que eu tá escolhendo o nome. Tem que ser Isabela. Doutora Isabela, o que te fez escolher a MR Advocacia Especializada? Bom, meu nome é Isabela Barreto, eu sou advogada hoje especialista em direito de família e na época, quando a Marina me chamou para ir para o escritório, eu estava trabalhando sozinha. Eu formei em 2019, aí trabalhei um tempo em Franca lá
e num escritório muito bagunçado. Então, assim, vou repetir o que a Isabela Ribeiro falou. A organização me chamou muita atenção, porque, assim, não são todos os escritórios que tratam dos casos dessa forma, que tem essa organização, que tem um sistema, enfim, que é tudo muito separado, né? E aí eu saí de lá, tava trabalhando sozinha, tava numa fase muito difícil, né? Quando a gente começa, assim, muito sozinha também, não é fácil. Tava perdida na vida, resumindo. E aí, no escritório, começou a ter essa demanda mais alta de família, especificadamente, né? Porque já tinha o cível, só que foi crescendo. Pensão alimentícia, guarda, divórcio, tudo mais. E aí eu já falava muito dessa área no meu Instagram, já tinha feito uma live junto com a Marina, ela falando de direito sucessório, falando de direito de família. A Isabela, que eu conheço da vida inteira também, falou, né? Falou, que aí a Marina chegou e falou, acho que a gente vai ter que chamar alguém para cuidar só de família. E a Isabela falou, e a Isa, que fez live com você? A melhor que existe. A maior especialista em direito de família. A melhor. E aí eu fui muito bem acolhida, né? Primeiro que a Isa já era minha amiga, assim, da vida inteira. E a Marina foi sempre maravilhosa, sempre muito maravilhosa. Com essa maquiagem tão maravilhosa. A Marina se diz, E ela tem uma paciência, porque aí eu lembro que eu não usava o Drive, eu usava o Word. Aí um dia ela chegou e falou, por que você não tá usando o Drive? Você vai perder. Ela fez um stories e ela postou o stories assim, tipo, trabalhando, né? Aí tava no Word. Eu falei, Isabela, acho que foi até pelo Instagram. Isabela, o que você tá usando? Foi. Ela respondeu, por que você tá usando o Word? Eu falei, não é o Word que você usa. Eu falei, socorro, não é o Word. Se o seu computador estragar e você estiver na última página... É verdade. Aí, assim, eu conheci o Drive, através da Marina. Eu também. Aceita do Drive agora. Eu conheci o Drive. Não tem nada melhor Google que me isso, patrocina. né? Exatamente. Nossa, foi a salvação. E é isso que a Isabela tá falando com relação ao direito de família, a princípio eu fazia, né? A gente começou comigo fazendo tudo e aí a gente foi ramificando, né? E a gente sempre teve até previdenciário. Então, que eu não gosto. Porque, tipo, Falou, pelo amor de Deus, chega. E Marina, como é que foi essa tua escolha pelo direito sucessório? Ao contrário do que muita gente pensa, que tem alguma coisa relacionada com os meus avós, né? Por conta do cartório, ter essa relação com o inventário. Eu brinco que não tem e que eu tenho raiva do meu avô de não ter me apresentado isso antes. Porque se ele tivesse me apresentado, eu trabalhava com isso faz muito tempo. Mas meu primeiro inventário foi um processo de advocacia dativa, né? Que, para quem não sabe, é quando o Estado, né? A pessoa não tem condições de arcar com os honorários do advogado, vai na defensoria e eles nomeiam um advogado. E eu era advogada dativa. Fiz o primeiro inventário. Era um inventário muito mamãozinho com açúcar, sabe? Tipo, de um imóvel e 4 herdeiros. Mas nesse momento eu entendi que era legal, eu gostei do negócio. Aí depois começaram a surgir outros, e o que mais me chamou a atenção nessa área é uma área objetiva. Então, assim, lógico, tem os conflitos, mas assim, até se tiver conflito, a gente tem que voltar pra casinha e entender que não tem o que fazer. É uma coisa muito assim, papum. Tem que ser feito, pronto, acabou. Então, eu gostei muito dessa área. Eu gosto muito da parte relacionada aos cartórios de regularização de imóveis por conta da minha família. Só que eu também fazia divórcio, porque divórcio é uma ação que, né, Sim. recorrente e tudo mais. Mas, por histórico até familiar, por conta dos meus pais serem separados, por conta da minha vida ter tido questões de pensão alimentícia, nunca foram ações que eu gostei de fazer. Sempre tocava numa ferida que não era legal. E eu levava pro pessoal que a gente não pode levar, né? Que a gente já aprendeu que a gente não pode levar. E aí eu sempre pensei, nossa, a hora que apertar, uma coisa que eu vou soltar é direito de família. E aí pensei, agora chegou nessa hora porque aumentou muitas ações de família e eu precisava de delegar alguma coisa. Aí pensei, não, vai ser família, e aí chamei a Isabela para integrar o escritório. E doutora Isabela, por
que direito de família? Polêmico, difícil, complicadíssimo, que envolve muito mais do que só o código, né? Por que Zero o direito de objetivo. família? Zero objetivo. Nossa, essa pergunta eu já recebi muitas vezes. Muitas vezes, por que você é doida? E foi engraçado. Mas assim, eu sempre gostei, veio da faculdade mesmo. E no começo da minha faculdade, eu tentei me direcionar para o criminal. Eu tentei prestar monitoria para dar aula de criminal. Eu tentei prestar estágio no MP também. E nunca deu certo. E aí, a hora que eu prestei as coisas pro cível, foi na hora, sem fazer esforço. Então, eu falei, é o caminho, é isso aí, eu vou seguir. E aí, eu fiz estágio no Sejusc, que é o centro que faz as audiências, né, extrajudiciais, muito voltado para a família, mas sensível também. E fiz a parte da assistência jurídica da faculdade, que é parecido com a Defensoria Pública. Então, também muito São família. São locais com mais histórias, mais situações inusitadas que existe. São os Sejusc e as assistências. É muito assim mesmo. E eu percebi que para ser advogado de família tem que ter uma certa sensibilidade. Não pode só querer... Ferro e fogo, exatamente. E eu sempre quis muito mudar isso do litigioso extremo. De pessoas que não, vamos brigar assim, que não sei o que, não, vamos resolver de uma forma mais rápida, menos burocrática. Então, essa sempre foi o meu intuito dentro do direito de família, que eu percebi que eu tinha essa sensibilidade, né? Claro que às vezes a gente perde um pouquinho a paciência, mas a maioria do tempo, assim, tem essa certa sensibilidade de ver, de pegar para cuidar, e não só, não, vamos brigar, vamos entrar. Eu vejo que muitos advogados que eu já até trabalhei, assim, que eu tive contato, já judicializa e já vai pro litigioso, nem fala que tem a opção de, e se chamar ele aqui, vamos conversar, fazer um acordo. Eu acho isso muito importante, porque sai muito menos doloroso, né, para as partes. Então, isso me pegou muito. A parte de tentar conciliar, a parte do extrajudicial também, que eu gosto bastante. E, doutora Isabela Ribeiro, por que direito previdenciário com milhões de alterações e resoluções? E meu INSS. E meu INSS que não funciona. Gov digital. Eu acho que, como a Isa disse, as coisas vão se encaminhando de uma forma na nossa vida. E o direito previdenciário sempre esteve presente na minha vida. O primeiro estágio que eu fiz, eu tinha 16 anos e foi no INSS. Foi meu primeiro emprego, né, porque era um estágio, mas dos 16 aos 18 eu estagiei lá, depois eu fui para um escritório que era especializado em direito previdenciário, eu fiquei muitos anos lá também. Depois que eu saí de lá, eu ainda fazia algumas aposentadorias de forma administrativa, né, auxiliava algumas pessoas. E no momento em que eu entrei no escritório, eu estava saindo da delegacia, né, que eu fiz estágio lá, e desse outro escritório que eu fazia 2. Eu nunca, na verdade, para ser bem sincera, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu só pensei em fazer isso a minha vida inteira, porque é algo que toca muito o meu coração. Eu me sinto muito feliz, satisfeita de ver que eu posso ajudar alguém que é uma pessoa, às vezes, vulnerável. Eu me sinto útil para a sociedade, sabe? Prestando esse serviço. E até linka com as questões do escritório mesmo. O escritório tem essas mesmas, vamos dizer assim... Os mesmos valores. Os mesmos valores, isso. Tem os mesmos valores, sabe? A gente preza muito pela humanidade. A gente preza muito pelo ser humano, pelo sentimento. Então, assim, é uma área, assim, que a gente também, como de família, precisa ter muita humanidade. Você precisa pensar muito no outro, ouvir muito, porque às vezes a pessoa tá cheia de dores ali, quando questões relacionadas a doenças, ou até a aposentadoria, você tem que ouvir a história inteira da vida dela para conseguir direcionar o melhor. Então, o que mais me chama atenção nessa área, sempre me chamou, é a satisfação e sabe, o prazer de você falar, nossa, olha só, eu consegui ajudar uma pessoa. Essa pessoa conseguiu ter uma renda que às vezes ela vai conseguir usar ali para alimentar a família dela. Então, é mais nesse sentido, sabe? Que é uma vertente do direito que eu acho que todas as áreas buscam, né? Sim. A questão humanitária ali, a questão humana do direito e da advocacia em si.
E só para explicar também para quem está ouvindo a gente, nós estamos aqui, né? Tem as 3 advogadas que a gente chama, né, de frente ali, que são à frente das áreas, mas a equipe é bem maior, né? A equipe, cada uma, né, das advogadas aqui trabalham com outra advogada, que eu acho que isso é muito interessante para poder trazer uma melhor resolução para o caso da pessoa, porque 2 cabeças pensam muito melhor do que uma, então sempre com uma visão. Isso que eu acho muito interessante da posição do escritório nesse sentido, de trazer não só uma visão, não só uma linha de raciocínio, mas vamos discutir, vamos debater qual que é a melhor resolução para aquele caso daquela pessoa, né? E falando sobre casos de pessoas e trazer a melhor resolução, gostaria de perguntar para vocês, primeiro para a doutora Marina, que caso gratificante ou marcante que marcou a tua trajetória aqui? Eu gosto de casos difíceis. Pode ser caso engraçado, não precisa ser necessariamente marcante, né, assim, que te marcou de uma forma engraçada, positiva, negativa. Eu gosto de caso difícil, quando eu falo que eu gosto de caso difícil, porque assim, eu gosto de caso... Eu amo a sensação de resolver aquela questão, né? Então, assim, lá no escritório a gente tem essa questão da humanidade que as meninas falaram, mas... Até eu fiz pós-graduação em família e sucessões, a gente tinha muita aula sobre isso, para eu entender a minha posição enquanto advogada dentro do conflito. Então, no começo, eu adoeci, porque eu trazia o problema pra mim. Então, eu já tive episódios de estar no hospital, dentro da Santa Casa, com um cliente. Então, assim, que eu cheguei no extremo de fazer coisas que... tipo, totalmente desgastante. Totalmente desgastante. E, assim, eu resolvia, mas eu passava pro lado pessoal. Então, eu já tive episódios desse nível. Eu já tive episódios, tipo assim, de questões, por exemplo, com um cliente com Alzheimer e eu caçar o cliente no meio da rua, ver ele enfiar dentro do carro sem ele nem me conhecer, tipo assim, montando e falava assim, Marina, essa pessoa nem sabe mais quem é você. E eu ficava, tipo assim, preocupada. Mas assim, né? Então, assim, eu sempre fiz isso, sempre não, nos primeiros anos. E aí eu acabei adoecendo, porque eu entendi, aí com o passar dos anos eu entendi que eu tinha esse limite, né, não, a minha posição enquanto advogado é até aqui. Eu tô aqui, eu vou fazer tudo para resolver como advogada, mas eu não sou mãe, eu não sou irmã, eu não sou responsável por aquele cliente. Então, assim, eu lembro dos primeiros inventários grandes, eu não dormia à noite. Primeiro porque quando eram honorários altos também, a gente tem muito aquela questão de, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque eu tinha 22 anos. Então, 22 anos, você fazer um inventário grande e que o patrimônio da pessoa tá inteiro na sua mão, porque, assim, a gente vê, a gente pega inventários para corrigir de erros que foram feitos. A gente já pegou lá no escritório da Isabela para aposentadorias de que tinha vindo de outra pessoa que fez um planejamento que a pessoa ia aposentar com R$1.000 e a gente ia aposentar a pessoa no teto. Então a gente sabe que o quanto uma atuação ali jurídica falha pode trazer consequências ruins para o cliente. Então eu sempre tive muito essa preocupação. Então no começo eu ficava desesperada. E aí com o tempo a gente vai ganhando confiança, isso vai ficando para trás. Mas, assim, pensar de casos que agora me vem na cabeça... Ai, vem tantos. Mas, eu vou contar uma história que aconteceu. Agora, eu não me lembro que ano que foi isso, e se foi você que atendeu o telefone, ou se foi a Jéssica, da pessoa de São Paulo, que ligou. O que é esse escritorinho? Não, foi eu não. Acho que foi a Jéssica. Enfim, a gente sempre teve protocolo de atendimento. Por quê? A gente não consegue ficar o tempo inteiro pendurada no WhatsApp e nem disponível para o telefone, porque tem momentos que a gente tem que se concentrar ali, redigir, escrever, enfim. Então, a gente sempre teve alguém para atender o telefone. E é sempre com um horário marcado. Então, a gente atende o cliente de pronto. Se for urgente, a gente vai retornar quando a gente liberar. E, se não for, as meninas vão colocar na agenda para a gente atender. E esse cliente, ele descobriu que eu tinha finalizado uma ação de cédula de crédito rural para algum conhecido dele, algum parente, e ele era de São Paulo, e ele falou assim, eu quero contratar, né, o escritório, pegou o telefone com um amigo e ligou.
E aí, eu não lembro se foi a Jéssica, eu acho que foi. Ele falou assim, ela explicou que tem um protocolo, a gente pode marcar um horário. E aí ele falou, eu não acredito que escritorinho de interior tem que ligar pra marcar horário. E pegou e ficou desligou o telefone. Aí a gente, tá. E eu tipo, deixa quieto. Gente, esse homem passa. Um dia ele liga de novo. Ele queria. E aí, de novo, olha, na hora, ele não queria mas esperar. Se ele tivesse marcado um horário, poderia ter sido atendido no outro dia. Mas ele não quis fazer. E aí, no outro dia, a mesma coisa. E depois, aí, mesma coisa. Ficou nervoso, nanana. E depois, passado, tipo, meses, ele liga de novo. Eu falei, gente, não é possível. O que esse mundo quer comigo? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente já tiveram casos assim. Outros 2 casos que agora eu me lembro, que é uma dificuldade que nós advogadas, advogados de uma maneira geral, todos nós sofremos, porque a nossa classe não é muito bem vista pela sociedade de uma maneira geral. Então, muitas vezes a gente tem que provar o nosso valor em dobro. Exatamente. Acho que em trio, quadro. E nós, como advogadas, mais ainda. Né? É bem desgastante isso. Então, teve 2 episódios, assim, que eu me lembro de clientes chegando no escritório e comigo, especificamente, nunca aconteceu de me tratar mal, assim, diretamente pra mim. Mas eu já escutei lá na minha sala, tratando mal a quem estava atendendo lá na frente. Então, tiveram 2 episódios que 2 pessoas saíram praticamente rolando do escritório. Com mão no rosto, o dedo apontado no rosto, porque assim, eu nunca admiti nenhum cliente ou não cliente, chegar lá na frente e desrespeitar qualquer uma das meninas, porque a gente trata todos os clientes muito bem, né? Então, já tiveram esses episódios que Marina, com paciência, perdeu a paciência. A maior paciente perdeu a paciência. Sim. Doutora Isabela Ribeiro. A gente tem que falar aqui com um sobrenome pra gente organizar aqui, né? Sim. Um caso que te marcou positivamente, de maneira engraçada ou negativamente? Então, eu graças a Deus, tenho muitas questões ótimas de clientes, né? Tenho essa parte de sucesso minha, é muito bom. Então, eu tenho várias histórias legais, mas tem uma que me marcou muito mesmo. Eu liguei para uma cliente para dizer que ela estava aposentada. E ela, sim, já tinha ido em vários advogados e todos eles falaram, olha, impossível, sua aposentadoria porque era rural e era documento do pai dela, impossível, você não vai se aposentar. E aí eu liguei para ela chorou tanto no telefone, e ela chorava e agradecia, e eu chorei junto com ela, porque ela ficou tão emocionada. E assim, hoje eu até lembro disso com muito carinho, porque ela inclusive se separou depois que ela se aposentou, porque ela estava em um relacionamento abusivo, e a partir do momento que ela teve esse salário, né, essa, vamos dizer, libertação financeira, foi a ponte da liberdade para ela. Ela conseguiu sair desse relacionamento, e hoje ela está divorciada, com a sua aposentadoria. Então, e a filha dela me encontra, ela fala assim, nossa, minha mãe, ela falta colocar tua foto num quadro, porque assim, ela ama você. E assim, sabe, isso eu acho que é o que move a gente, sabe? A gente fica muito feliz. Isso toda vez que eu penso assim, nossa, olha, tá difícil, eu lembro dessas coisas, sabe? Isso me dá mais força. Bom. Exatamente. Então, acho que esse foi um dos casos assim, que mais me marcou. Teve muitas coisas boas, mas esse, de fato, por saber que eu consegui ajudar ela além dessa parte, assim, foi muito gratificante. Eu lembrei agora de um caso que a gente teve de uma aposentadoria deferida em audiência, lembra? Sim, a gente comemora cada pequena conquista, né? Então... É muito o áudio lá do escritório sempre tem que ficar no mudo, porque a gente grita assim. Abraçou. Esse dia tava cheio de testemunha no escritório. Tava cheio de umas loucas. Foi muito bom. Mas isso tá junto com o cliente, além do papel, além da burocracia, além da procuração, além do protocolo, né? E isso que é muito bacana. E é importante a gente nunca esquecer isso dentro de cada um de nós, né? Porque é uma profissão difícil, é uma profissão complexa, então a gente precisa disso, né?
eu escuto muito, assim, que... Nossa, eu nunca fui ouvida dessa forma. Ninguém nunca me perguntou essas coisas. Porque a gente quer realmente, assim, se aprofundar ali na vida da pessoa para conseguir, no meu caso, né, trazer essa aposentadoria. Então, eu sou suspeitíssima para falar da minha área. E do direito de família, doutora Isabela, quase não tem casos Marcantes. marcantes. Conta pra gente um pouquinho. Tem um que me marcou positivamente e outro de forma engraçada. O positivamente foi um dos primeiros divórcios que eu fiz. E quando, né, foi dando certo, a pessoa estava divorciada, a mulher chegou e falou, nossa, eu tô muito feliz, tô muito aliviada. E isso foi muito bom, porque às vezes as pessoas têm essa sensação que divórcio é sempre muito triste, muito trágico. É claro que tem sua dor, tem sua casos carga. que são, né, Mas a maioria piores. não são. Mas não são. As pessoas não veem que às vezes a pessoa se libertar, igual esse caso que a Isa falou, que ela conseguiu a aposentadoria dela, ela conseguiu se livrar e divorciar. E esse foi um caso, porque às vezes a gente sempre vai assim, nossa, né, que triste. Aí ela falou, nossa, eu tô muito feliz, eu tô livre. Você via na cara da pessoa ela tava feliz. que ela tava feliz e aquilo me marcou. E eu falei, não sou uma advogada de casos tristes. Eu tô libertando pessoas que precisam, porque o casamento mesmo já acabou, né? Então esse me impactou, assim. E um outro caso engraçado. Ai, meu Deus. Olha, eu fiquei assim, meu Deus, Eu peguei um divórcio muito difícil para fazer, que foi o mais difícil da minha carreira, assim, porque tinha muitos imóveis, a partilha muito complicada, e a gente ficou, assim, muito tempo mesmo resolvendo toda essa burocracia, e toda vez negociando, e toda vez que eu ia atender, essa pessoa sempre desabafava muito tempo, então os atendimentos eram de mais de 1 hora. Uma sessão de psicóloga ali. Nossa, eu era advogada e psicóloga, porque a pessoa falava todos os detalhes e contava e tudo mais. E aí a gente conseguiu finalmente protocolar, a gente fez judicial, até por conta das custas, mas era consensual. E aí essa pessoa, né, me mandou uma mensagem falando, eu preciso falar com você, me liga. Aí eu falei, tá bom, antes de ligar eu vou olhar o processo, que às vezes saiu alguma coisa, tá querendo pedir andamento, Ou achando né? que é uma boa, porque é só ligar pra... Então liga eu para falei... advogado, ai, nossa, ganhei dinheiro, não, um pouquinho. É só isso mesmo. E aí eu entrei no processo, a juíza tinha acabado de dar a sentença homologando tudo que a gente pediu. Aí eu falei, nossa, vou ligar, essa pessoa vai ficar super feliz, já vou até Corta, mandar. super rápido. Saiu rápido, aceitou tudo, agora é só finalizar. Aí eu liguei e falei, nossa, acho que você até adivinhou, saiu a sentença. Então, deixa eu te falar, a gente voltou. Foi isso, a gente voltou. Que bom! Depois de todo o trabalho feito, depois da sentença ter saído. E aí quem tem que ir lá conversar com a juíza para explicar? Bater na porta do gabinete, Vai falar, passar então... vergonha. E qual foi o desfecho dessa? A gente pediu... Deu certo. Não, tá dando. Acho que a gente vai entrar nesse- Mas O importante é que o amor venceu. É verdade, verdade. Isso é importante, Verdade. não é? é. O amor venceu, então tá tudo certo, não é? Tainá, na nossa retrospectiva aí, que ano que nós estamos? Agora nós estamos no ano de 2023, o ano da organização. 2023. Ano que eu entrei, né? Agora, no finalzinho ali do ano, né? Em setembro. Então, eu fico muito grata e muito feliz pela recepção que eu tive e pude ver e comprovar tudo isso que as meninas falaram aqui em relação à estrutura e organização. E mais importante, né, nesse ano de 2023, que a palavra-chave desse ano foi a organização do escritório. Quais foram os principais acontecimentos de 2023 que desencadearam nesse momento de, peraí, vamos organizar a casa para a gente conseguir seguir em frente? Esse chegou assim no pico 2023 para chegar nesse nome, como se não fosse organizado. Já era, né? Mas assim, Já era muito organizado. ficou mais ainda. Mas porque em 2020, né, 21 e 22, a gente teve um crescimento muito acelerado. Então, tiveram coisas assim. Porque foi tudo muito intuitivo, porque eu não fiz nenhum curso de gestão, como eu falei, não tenho ninguém na família, né?
nenhuma área empreendedora, então foi tudo muito intuitivo para mim. Mas também foi acertando e errando com a prática ali, com o dia a dia. Então, eu lembro que eu fiz, em alguma das nossas reuniões, quando era só eu e a Isabela e talvez mais uma pessoa, a gente fez um organograma e eu dividi os setores. Até hoje. Com post-its coloridos. Com as canetinhas. Com post-it colorido. Então, a gente tinha o setor estratégico no meio, que é o setor que a gente vai pensar em estratégias realmente para o escritório, analisar a métrica. Eu coloquei o jurídico, eu coloquei o financeiro, o administrativo e a controladoria jurídica. Então, e dentro de cada um desses setores, eu discriminei as tarefas desses setores. Inclusive, foi por isso que surgiu, né, o curso que eu tenho para advogados, porque realmente eu não tirei isso de livro nenhum, foi uma coisa da minha cabeça. Então, assim, naquele momento, a gente ocupava todos os espaços. Então, eu ocupava todos. Eu era a controladoria, o financeiro, o estratégico, o jurídico. O administrativo já estava delegado. O jurídico tinha equipe, já tinham mais pessoas no jurídico. Então, era muita função. E, assim, eu sempre dividi o meu tempo por horas para cada função. Então, quando chegou num ponto que eu entendi... por exemplo, que o administrativo, que já estava delegado, mas ele estava tendo algumas falhas, e eu conseguia perceber quais eram as falhas, eu entendi que foi o momento de profissionalizar o administrativo. Então, a gente conseguiu contratar uma secretária, que sempre lá na frente foi uma estagiária, que é lógico que faz tudo muito bem, mas o foco do estágio é o jurídico, né? Não é a questão do atendimento inicial apenas. E o estagiário tem um prazo também, né, do estágio. Então, eu consegui. Mas, assim, isso tudo foi... até eu acho interessante falar isso, porque talvez quem tá aí escutando esse podcast... às vezes, no início de carreira, tem o sonho de ter um escritório, e às vezes vê... tudo do jeito que tá agora e acha que é assim desde o começo. E não foi assim. Aliás, nada é assim, né? As coisas são degrauzinho por degrauzinho. A gente vai construindo. E assim, eu sempre tive muita... meu maior desafio era todos os dias dormir, chegar em casa, dormir e ter certeza de que todo mundo estava pago, de que eu tinha cumprido todas as minhas obrigações enquanto escritório. Então, que todas as contas do escritório estavam pagas. E quando, assim, contratar a primeira estagiária, era tipo, meu Deus do céu, agora alguém depende de mim. Alguém depende de um dinheiro que tá vindo de uma coisa que eu construí. Então, assim, a primeira secretária também não dormia, porque eu falava, meu Deus, agora não é só a bolsa estágio, tem um caminhão de outras coisas para serem pagas. A parte contábil a gente sempre fez muito certinha também. Então, sempre foi, assim, passos não pequenos, sempre foram passos, vamos dizer, passos médios, né? nem muito grande, mas também não pequenininho, não. Sempre arrisquei ali. Aí você falou da parte do financeiro, por exemplo, chegou também num ponto que o financeiro ficou muito, então eu precisei de outra pessoa para ajudar. E aí, a parte 2021, que foi a entrada da Paulinha, da controladoria jurídica, porque eu fazia sozinha. E até, Tainá, explica para nós o que é controladoria jurídica, porque hoje em dia a sua função... Além de, né, trabalhar na área civil e na área jurídica, junto com a doutora Isabela Barreto, eu também faço a controladoria do escritório. O que é a controladoria do escritório? É quem briga com o PJE 24 horas por dia. É isso. Ponto. Brincadeira. A controladoria jurídica, a gente fica responsável pelas publicações, pelos protocolos, então para direcionar as tarefas para as áreas, né, para os advogados responsáveis. Então, se sai uma publicação, uma sentença, uma intimação, um despacho, então a gente tem, né, dentro do sistema, são tarefas, a gente distribui, a gente coloca o nome, para quem é a data, né, para ser feito, porque todas as nossas tarefas, mesmo que não tenham uma data dentro do processo, elas têm uma data para ser feita, um prazo dentro das atividades do escritório.
E aí essa é a responsabilidade da controladoria, de tomar conta desse prazo, né, de equilibrar ali os pratos para que fique todo mundo ali sabendo o que tem que ser feito e o que aconteceu em cada um dos processos, né? A controladoria jurídica eu considero um dos maiores diferenciais do escritório, porque é ela que proporciona assim a agilidade que a gente tanto preza, né? É por conta dela que a gente consegue manter ali tudo alinhado. E organização também, né? De não Exatamente. perder prazo. Muito advogado que perde prazo porque tem que fazer tudo sozinho. Então, assim, no escritório, a gente tem o sistema, né, que é um robô, que ele vai capturar as movimentações, e a Tainá faz a interpretação e a distribuição das tarefas. Então, assim, eu falo que é o coração do escritório, porque ele vai bombeando ali, né, as tarefas para todo mundo. E aí, a princípio, foi a Paulinha, né, eu precisei de ter alguém, de passar realmente essa tarefa para alguém, porque para mim era impossível manter isso. Aí eu passei pra Paulinha, ficou com ela por um tempo. Eu tô falando Paulinha porque ela é super minha amiga, gente. E depois a Paulinha entrou para um concurso que ela já estava aguardando. E aí o ano passado, 2023? 23. A Tainá veio para assumir a controladoria jurídica e também os bastidores, que é assim como a gente nomeia lá no escritório, da parte de direito de família. Sim. A gente também, se eu não me engano, 2022, a gente teve mais uma advogada para o bastidor, que não está aqui hoje, porque a gente sempre priorizou manter a qualidade do trabalho interno. Então, a gente divide da seguinte forma: nós três aqui somos as advogadas que fazemos os atendimentos, que a gente comparece nas audiências, a gente bola a estratégia inicial ali pro caso, mas quem realmente coloca a mão na massa ali na parte interna, da parte jurídica, são as advogadas que a gente chama de advogadas de bastidor. E hoje em dia, então, cada uma de nós temos a nossa dupla. Sim, exatamente. E após a minha entrada também, né, porque aí eu fiquei como bastidor da doutora Isabela Barreto, tem a advogada que fica com a doutora Marina também, e teve mais uma nova integrante, porque vamos fechar ali, né, as duplas, né, que foi a Marcela. A Marcela não tá aqui hoje, né, e ela não pôde vir, mas que tá no bastidor da doutora Isabela. Sim, né? Com certeza isso faz muita diferença, né, hoje, não só pra gente ajudar na estratégia, né, em si do processo, mas até para melhorar a qualidade do nosso serviço, porque a gente atende muitas pessoas, então acaba que isso sobrecarrega quem está na frente, assim, de ter que tomar a frente, tomar as decisões, fazer atendimentos. Então, ter alguém ali também no interno para poder nos auxiliar, seja na estratégia, seja na produção jurídica, é muito bom. É muito bom você saber que você pode contar com outra pessoa. Às vezes você está inseguro numa estratégia, aí você debate com o advogado do bastidor. Então, assim, com certeza, eu acho que fica um trabalho 100%, sabe? Sim. Quando você une ali duas pessoas pensando num caso e vocês conseguem pensar numa estratégia, trabalhar em grupo, é muito bom. Eu acho que hoje... Eu falo, se não trabalharia sozinha mais, sabe? Sempre é muito bom ter alguém ajuda a gente entregar o trabalho mais rápido. Então, assim... Priorizar essas atividades. Sim. Então, em resumo, nós temos aqui 6 advogadas, né? Sim. 3 grandes áreas, mas atendemos todas as outras, né? Que vierem dos nossos clientes. Além das 6 advogadas, nós temos mais 2 pessoas, né? Quais são as funções dessas? Quando a gente criou, né, o cargo ali de secretária, uma pessoa era suficiente. Mas chegou num ponto que, por questões do financeiro administrativo e também o atendimento do cliente inicial, ficou muito. E eu também entendi que era necessário ter alguém da parte do direito, porque esse atendimento inicial que a gente chama faz um filtro do cliente que chega. Então, eu queria garantir um atendimento de qualidade para esse filtro, né? Que alguém fizesse esse filtro. E aí a gente resolveu abrir mais uma vaga para essa parte, né, que a gente fala ali da recepção, para fazer esse filtro. E foi aí que entrou a Carol, que está ali. A Carol... quando a gente abriu a vaga, a gente queria alguém também que tivesse antenado com as redes sociais,
para que ela pudesse fomentar, impulsionar a nossa questão de criação de conteúdo nas redes sociais também. Então, a gente fala que ela é um administrativo comercial. Ela ajuda, para quem não sabe, nós fazemos vendas. Advogado vende. Então, ela entrou para dar um gás ali na nossa parte de vendas. Nesse momento, foi muito legal, no ano passado, que a gente implementou mais um software jurídico, que a gente tem um CRM, né, de vendas. Foi um super passo para o escritório, da gente realmente mandar as propostas digitais ali para o cliente e ter isso salvo. E aí a Carol entrou nesse momento e ela, assim, casou perfeitamente com essa vaga, superando todas as nossas expectativas. Esse podcast só está como ele está aqui hoje por conta dela, que fez as fichinhas, isso aqui atrás, a gente, assim, ela tem ideias. A minha cabeça... vídeos também. A minha cabeça, eu falo que ninguém ia querer ficar nem um dia dentro dela, porque é meio caótico. Mas a Carol dá conta de ser pior que eu. Ela deve ser pior. Por isso que eu disse que a gente tá sempre apronta, porque é sempre importante buscar novas formas de chegar no nosso cliente. Sim. E eu também de chegar nos outros advogados, jovens advogados, estudantes, para mostrar como que pode acontecer. Que mesmo que a gente esteja em uma cidade pequena, que assim, em teoria, né, numa visão muito pequena da situação, não teria oportunidades, mas tem. É só ali implementar, né, ver histórias de sucesso, escutar, ouvir, implementar aquilo que pode funcionar na sua carreira, na sua história, né? Sim. E nós temos também uma outra secretária, que é a parte... E aí agora a Thalícia, né, que recém entrou no escritório, substituindo a nossa secretária, que a gente amava de paixão, mas ela teve que se desligar por questões familiares. E ela fica com a parte administrativa interna e auxílio no financeiro. Que também, o financeiro, por muito tempo, eu levei ele sozinha, mas também chegou num ponto que, gente do céu. A gente não sabe como. A gente perguntava onde vive, que faz. Nem eu sei como. E aí ela, para realmente ficar com essa parte aí da questão do financeiro, porque é muito importante a gente ter um financeiro organizado. O financeiro é um setor também de qualquer empresa. E eu sempre tive isso muito bem separado, muito transparente com todas as meninas, da forma como a gente faz as divisões no escritório, né, todos os pagamentos. Então, ela tá ali nesse auxílio, tanto para responder e dar um auxílio para nós em casos de clientes já fechados. Então, Carol fica com a pré-venda, né, e Thalícia no pós-venda e a parte do financeiro também. Então, assim, hoje em dia, o escritório, ele tá com as vagas preenchidas em lugares. Então, a gente tinha 8 lugares, a gente tem 8 lugares preenchidos lá dentro. Exatamente. Né? E uma coisa que as pessoas me perguntam muito era se era assim desde o início. E existiam esses 8 lugares. Já era uma premonição ali, né? Uma promessa que iria acontecer. Na verdade, eu não queria deixar o espaço vazio. E aí, teve um momento que eu falei assim, nossa, não vai dar o dinheiro, acho que eu vou deixar essa sala do meio aqui vazia. Mas eu falei assim, não vai fazer sentido. Então, assim, existiam esses lugares, exatamente como mas não existia a pessoa. Agora tá tudo completo. Tá tudo completo. E... Até a mesa de reunião também agora estão todos os lugares completos. E além disso, a gente tem a equipe terceirizada, né? A gente tem o marketing terceirizado, né? Que é lá do Rio de Janeiro, a Nathalie que faz o nosso marketing. E nós temos ainda, o João ainda tá com a gente, né? Ele tem muitos processos ainda que ele tá no bastidor, porque tem processos que duram anos. Então, ele ainda está conosco. Então, hoje em dia, temos aí 9 pessoas na equipe e mais os terceirizados. Falando dessa parte de marketing, de como a empresa também, né, ela se posiciona, né, que a gente fala que é uma empresa, não é só um escritório, só uma empresa, porque temos vendas, nós temos metas, nós temos administrativo, né? Então é uma empresa completa ali. Pensando nisso, pensando na imagem que o escritório quer passar para as pessoas, em 2023 houve uma reformulação dessa marca, né? Sim. Houve um rebrand, né, dessa marca. E como que foi essa se viu necessidade ou se viu que não? Eu acho que
uma visão melhor ali se fosse visto de outra forma? Eu vi total necessidade. Quando eu abri o escritório, ele tinha o nome, né, Marques Ribeiro Advogados, porque a gente tem que colocar o sobrenome, né, e no caso era eu, única, né, então Marques Ribeiro Advogados. O que aconteceu? Eu não tinha noção nenhuma de marketing, eu nunca tinha estudado isso, e eu entendi que tinha que fazer uma logo. Fiz uma reunião com um profissional da área, que inclusive é excelente. A culpa não foi dele, a culpa foi minha, eu não sabia de nada. Ele fez uma super reunião comigo, fez altas perguntas, que marcas que eu me identificava, e ele criou a antiga logo do escritório. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui estudando sobre isso, porque aí eu já tinha feito vários cursos relacionados de branding, de marketing, e eu entendi que não estava condizente com o que a gente queria transmitir. E principalmente porque era uma logo muito masculina. Se você olhar para a logo, ela é muito masculina. Eu falo que se algum dia eu vender gado, vai ser minha marca de gado. Já tá pronto, vai ser aquela mesma. Porque assim, ela é muito forte, assim. E não fazia muito sentido com o que a gente tinha de valores dentro do escritório. E outra coisa, as pessoas ligavam e falavam assim, eu quero falar com o senhor Marques. Dr. Marques. Porque a gente tem clientes de fora pelo Google. Clientes que vêm ali, né, procura e acha a gente e não conhece, acaba ligando, insistia que queria falar com um homem, e não tem homem. Não tem homem. Então, assim, aquilo ali começou a me, dar uns, né, isso aqui tá meio estranho. Até que eu peguei e falei, não, chegou a hora. E aí, o ano passado, quando a gente fez 4 anos, eu falei, vai ser o marco, eu quero fazer esse rebranding, quero mudar. E aí, a gente trocou pra MR Advocacia Especializada. E ficou, assim, mais condizente com a questão do cuidado, da delicadeza que a gente tem. Porque, assim, a gente tem agilidade, a gente resolve, mas a gente tem essa questão de escutar, da empatia, né? De tratar cada caso realmente com muito cuidado. E aí, a gente fez esse rebranding o ano passado, em abril, no aniversário de 4 anos do escritório. E foi nessa época também que surgiu, né, o slogan, a frase principal do escritório, que tem até colocamos na xícara, gente cuidando de gente. Eu acho ele muito bonito e muito importante de falar sobre ele, né? Da onde que saiu que essa seria a marca, né, e o objetivo, e como o escritório quer se posicionar. Eu sempre repeti muito isso, que eu queria que todo mundo, aliás, que eu queria, eu quero, e é assim que né, lá no escritório, que todo cliente que entre, ele seja atendido como se ele fosse um parente meu. Então, assim, eu sempre falo, olha, se a minha avó estivesse aqui sendo contratada, como que eu queria que ela estivesse sendo atendida pela Isabela, na parte de direito previdenciário, na parte de direito de família. Então, assim, a gente tem esse cuidado de vó mesmo, assim, com a pessoa, sabe? De identificar realmente o que ela tá sentindo. Às vezes, até, por exemplo, inventários, no meio do inventário, a gente dá uma pausadinha, porque a pessoa, sabe, ela não tá ali naquele momento de seguir. Não só de ver a questão técnica, de realmente cuidar das pessoas. A gente atende pessoas jurídicas, sim, mas o nosso foco é na pessoa física, porque atrás de toda pessoa jurídica tem uma pessoa física. Exatamente. Então, a gente é literalmente pessoas, né? Uma troca de pessoas. Hoje em dia, se a gente for falar em números, o escritório tem, sim, muitos clientes, mas o foco nunca foi os números. O foco sempre foi cada caso individual. Tanto é que eu sempre falo disso sobre honorários. Nós temos, sim, um valor considerável. Não sei se muito alto ou muito baixo, mas para o que a gente entrega, com certeza, muito baixo. Porque a gente entrega muito mais do que a gente se propõe. A gente realmente cuida do caso com atenção, a gente bola estratégia, às vezes tem que mudar a estratégia, e conversa, e liga, e fala com a parte contrária. Então, não é simplesmente colher a documentação e protocolar uma ação, né? Não. Tem todo um estudo e além do estudo, ali no caso, tem uma preparação também dos profissionais, né? Porque
todas as profissionais aqui que compõem o escritório têm as especializações, então tem a área, então sempre buscando aprimorar para justamente os números serem uma consequência do trabalho feito. Né? Exatamente. E, por exemplo, essa questão do atendimento. Eu sempre quis que o cliente fosse atendido de pronto, que ele tivesse um retorno de pronto. A gente está cansado de ouvir que o advogado demorou não sei quanto tempo para responder, ou que o advogado pegou o dinheiro e sumiu. Então, assim, isso era uma coisa que eu sempre abominei. Eu não queria de forma alguma ser vista dessa forma. Então, por isso, o gente cuidando de gente, que foi o slogan do escritório. E ficou muito, muito bonito e é realmente o que a gente quer sempre buscar no nosso dia a dia e que às vezes a gente esquece, né? Porque fica tanto nessa loucura do dia a dia que a gente esquece um pouco dessa parte. O mundo hoje, né? O mundo tá assim, e aí a gente tá indo contra isso. A gente tá buscando tratar as pessoas com mais humanidade possível, com mais cuidado. E eu prezo muito por isso, todas as meninas também, com certeza, que lá no escritório, graças a Deus, os clientes, assim, pelo que a gente sente, todos eles gostam muito de nós, né? Tem um carinho. Quando conclui, né, os processos, nós chegamos presentes diversas vezes. Essa semana ganhamos. Ganhamos presente. Então, assim, muito feliz. Eu acho que além do valor financeiro, isso é uma coisa que não tem preço, sabe? A gente é o que mais motiva, assim, no caso, lógico, a gente tá. Esse é o nosso trabalho, a gente precisa ter um retorno, mas você sentir aquele carinho, você falar, nossa, eu entreguei aquilo que eu queria, entendeu? Sim. A pessoa saiu daqui realmente, igual a Marina falou, se sentindo cuidada, tendo atenção. Às vezes a pessoa está estranha, né? Fala, nossa, gente, mas eu não fui tratada assim, meu Deus, né? E se profissionalizar, ter capacitação, ela dá mais segurança ainda para a gente levar essa segurança para o cliente, né? Então, você se profissionalizar cada vez mais com cursos, com pesquisas, atualização frequente, então é o que traz também essa segurança em cuidar do próximo, né? Segurança em cuidar do caso, que pode ser o caso da vida da pessoa, não é verdade? Com certeza. Andando um pouquinho mais, agora, 2024. O ano que foi intitulado como o ano da colheita. Por que da colheita? Bom, fui fazendo um roteiro aí, eu coloquei esse nome porque eu acho 5 anos muito simbólico, sabe? Eu acho 5 anos um marco. E tem muita coisa sendo colhida, muita coisa lá de trás, muita coisa da Marina de 8 anos de advocacia, né? Finalizando esse ano, eu faço 8 anos de carreira. E 8 anos é muito, gente! 30 anos! Falando eu tô sofrendo. Super nova. Ai, mas é sério, tá difícil. A idade do sucesso. 30 anos da idade do sucesso. Referências. Então, assim, eu coloquei isso de colheita porque a gente também tem que entender que a vida, a gente tem os momentos, né? Então, a gente teve um momento de plantio, tem um momento de adubar e tem um momento de colher. E eu gosto muito de aproveitar cada um dos momentos, né? Saber usufruir desses momentos. Então, esse ano é um ano que... o ano passado a gente organizou muita coisa que precisava ser organizado. Tipo, a gente colocou muitos pingos nos is que precisavam ser colocados, contratos internos que a gente precisava de organizar, e a gente organizou. Então, assim, agora parece que acimentou tudo. Fez a base. A gente vai colher e eu tenho certeza que coloquei como colheita porque a gente tá em abril, mas com certeza a gente vai expandir. Os planos para o ano que vem é expandir, né, ainda mais, mas esse ano principalmente é de colher os frutos aí dos últimos anos. Dos últimos anos, O trabalho árduo. Eu sou muito do divórcio. E eu gostaria de perguntar para vocês, agora em especial, cada uma de vocês, a cada uma das áreas. Doutora Isabela Barreto, como é que você enxerga o escritório e a sua área daqui 5 anos? Eu enxergo também com muita expansão, igual a Marina falou. Uma área grande, com várias pessoas trabalhando. Mais pessoas. Com mais pessoas ainda. Porque vai chegar uma hora que a gente também não vai dar conta. Amém. Do caso que já chegou? Assim, no começo eu fazia tudo assim, né? Desde o atendimento, confecção de peças, tudo da área de família.
chegou um ponto que não tava dando mais agora, graças a Deus. E a Marina entrou pra, nossa, salvar minha vida. E daqui a um tempo eu tenho certeza que a gente vai precisar de mais gente e expandindo. Aí vão ter que expandir, mais. mudar de ambiente, né? Porque agora tá com... Cabe mais. Então tá. E não só. Tem mais uma sala. Tem muito na sala. Dá pra dar uma espremidinha. Consegue. Aumentando a equipe e também levando esse conceito de direito de família para as pessoas, que divórcio não é sempre o fim do mundo, que dá para resolver de uma forma menos dolorosa, mesmo os que estão sendo dolorosos, que a gente consegue resolver de uma forma mais prática, que você não precisa ficar 5 anos se divorciando, se tiver uma boa assessoria. Então, esses são os meus planos, tanto de levar isso para as pessoas, essa mentalidade, quanto de expandir a área. Doutora Isabela Ribeiro, qual o seu pensamento do escritório? Que você imagina, como você imagina o escritório daqui a 5 anos e como você, na sua área, se imagina daqui a 5 anos? Assim, não é por nada, não. Dessa parte. Eu errou do INSS. Nossa, assim, do escritório, eu vejo o escritório muito grande, muito grande. Eu já acho que o escritório é uma referência na região, assim, eu vejo isso e não só vejo como eu escuto. Então, não é porque sou eu que tô falando, é porque eu escuto realmente muita gente falando que o escritório é uma referência para outras pessoas, para outros advogados, para clientes também, para não clientes. Graças a Deus a gente está construindo uma imagem, assim, do que a gente realmente é, do que a gente entrega, porque não é só questão de redes sociais. Se você não entregar um bom trabalho, você não vai ter um retorno, né? Uhum. Então, claro que a gente hoje tem muito retorno disso, mas porque a gente faz um bom trabalho, porque senão não ia acontecer. Da minha área especificamente, eu sou realmente o terror da INSS. Mas, assim, eu já tô sentindo uma expansão muito grande. Esse ano de 2023, a minha área veio muitas pessoas por indicação mesmo, porque nada é tão atrativo quanto você fazer um bom trabalho, porque as pessoas divulgam o seu trabalho, isso vai chegando, e hoje a gente faz atendimentos para outros estados até do Brasil. Então, assim, eu vejo que não só o escritório, eu acho que o escritório crescendo, consequentemente, todas nós vamos juntos, né? Uhum. E a gente, todo mundo, eu vejo que todas as áreas têm um crescimento muito parecido, a gente vai crescendo junto mesmo. Sim. Então, assim, eu vejo que a minha área tem muito potencial, graças a Deus, e que eu tenho certeza que ela vai ser gigante ainda, como a das meninas também. Sim. Antes de eu passar a palavra para a doutora Marina, eu gostaria de também dar a minha opinião sobre a minha visão ali do escritório daqui a 5 anos. Eu acredito também em uma expansão grande, porque a gente é vista, e um dos motivos, né, que me fizeram estar aqui e integrar a equipe, claro que foi o convite da Marina, Deus. Mas também a visão que eu tinha do escritório por fora e agora por dentro, concretizando toda aquela imagem que eu tinha, que realmente é real, da questão da organização, da questão da preocupação, da questão de conseguir separar ao certo o trabalho para que você consiga produzi-lo da melhor forma possível. Então, eu realmente acredito numa expansão de casos, de volume de trabalho com certeza, e também de pessoas que é o principal, porque um puxa o outro. Então, se a doutora Isabela tem mais clientes, consequentemente a doutora Isabela Barreto também, com certeza a doutora Marina também terá mais clientes. Então, é uma cadeia, assim, que uma vai puxando a outra. Eu acho que isso é o que faz todo mundo crescer. Então, se um cresce, todo mundo cresce. Então, isso acontece, né, lá no escritório. Exatamente. Cliente de uma precisar de outras coisas e procurar. E tá ali, né? Tá o escritório. Então, eu imagino que eu acho que o ambiente físico não vai ser suficiente. Eu acredito nisso. Vai ter que ampliar. Eu acredito nisso. E eu acredito que fica um bom tempo. Fica um tempinho. Acabou de ter uma reformulação, né? Aquisição de novos Mas você sabe que a Jéssica, ela sempre imaginou o prédio inteiro.
Não é? Ela sempre imaginou, ela fala... Porque a gente tem o térreo, né? E é um prédio em cima. E ela falava assim, Marina, em cima vão ser salas. Ela sempre imaginou isso. Já tá acontecendo, já estamos ali no limite. Primeiro andar. Foi uma escada e já tava... porque o limite já tá acontecendo. Então, o espaço ali embaixo já tá pequeno. Então, né, nada diferente que isso aconteça. O Boleninha faz um puxadinho pra nós. Verdade. Faltou também falar o real significado de MR, que é maravilhoso e radiante. Verdade. Isso daí até já falando a minha parte aí de como eu imagino o escritório daqui 5 anos e dessa questão do MR, eu sempre tive uma vontade muito grande de repetir isso. Muito, Isabel tá lá desde o começo, ela vai falar que é isso mesmo, porque eu sempre falei, não é o escritório da Marina, é o escritório MR de advocacia especializada. Então, assim, nunca ninguém falou, eu vou lá pro escritório da Marina. Não, essa frase não existe, eu não escutei ninguém falar isso. E eu sempre foquei muito nisso, que fosse o escritório e a Marina, coisas separadas. Lógico que é uma pessoa que está impulsionando isso, mas não é a Marina, são pessoas. Então, eu sempre foquei muito nisso. E como eu imagino o escritório daqui 5 anos, eu sempre... Às vezes o Antônio fala para mim, Marina, você quer ter, tipo, mais unidade? Eu acho muito lindo uma empresa grande, mas não pelo glamour e o status de ter uma empresa grande, mas pela questão de saber que várias pessoas estão tendo a vida ali, né, providas através daquele trabalho. Então, eu acho muito legal, eu acho lindo o bate-bola que a gente faz, a gente passa uma tarefa para uma, para outra, e no fim, é uma obra de arte o que a gente faz, né? Sim. É muito lindo. Então, assim, que mais pessoas, que mais advogadas e advogados também possam ter carreiras como as nossas, porque tem muitas pessoas que acabam se frustrando, vêm para advocacia e depois ficam muito chateadas com o percurso. Então, assim, é uma coisa alcançável. Sim, coisas vão acontecer. Há coisas boas, há coisas ruins, mas o importante é saber como é que você vai lidar com essa parte ruim. Tipo, tá bom, aconteceu isso ruim comigo, então o que eu vou fazer para ultrapassar isso e continuar? Porque uma estratégia, uma história perfeita não tem, então houveram muitas dificuldades, né? Então eu penso assim, que independente do tamanho, se vai ser grande, se vai ser pequeno, eu tenho esse desejo, que o escritório esteja bem e as pessoas que estejam trabalhando com a gente também estejam bem, cada uma aí se realizando da forma como quer, né, com os objetivos aí, aliás, fiquei emocionada. Cada uma alinhada com seus objetivos profissionais, porque a gente, cada uma tem uma vida, né? E tem coisas pessoais acontecendo na vida de cada uma de nós, e que a gente consiga alinhar isso, né? A gente vê histórias aí de burnout, de pessoas desgastadas com os seus trabalhos, porque precisa desse respiro, precisa dessa calma. E precisa de alinhar isso, né? Uhum. Esse trabalho com a vida que a pessoa... não é só produzir, fazer. Tem muita coisa além disso. E uma equipe também. Tipo, ter alguém, né? Isso facilita. Facilita muito de ter alguém para você conversar e de ter essa abertura de falar, eu tô no meu limite, daqui eu não consigo mais, ou eu vou para um psiquiatra, ou eu vou pro CAPS. Então, ser setorizado também, né? Porque hoje em dia... Nossa, é muito difícil ter que fazer tudo. Financeiro, controladoria, administrativo. Aí você que marca, você que atende, você que faz você controla o prazo. Então, assim, pra dar uma desorganizada é muito fácil, né? Por isso que a gente sempre fala que o escritório é muito organizado. E isso dá um suporte, assim, gigante pra gente fazer o nosso trabalho. Exatamente. É isso. Chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer muito, né? Eu estar aqui também com vocês. Vocês são muito, muito, muito especiais para mim. As meninas também que não vieram. Precisam chorar. Eu fico muito feliz mesmo chegando há pouco tempo, fico muito, muito feliz de ver o escritório fazendo 5 anos, com todas as pessoas que passaram por ele, por todas as dificuldades, os desafios enfrentados, que foram enfrentados, e é uma escada que está sendo, né,
né, subindo nela degrau por degrau. Então, é muito gratificante ver o escritório na posição que ele se encontra hoje, da onde veio e da onde está e para onde vai também, né? E eu gostaria também de agradecer a todos vocês que estão assistindo, que assistiram até aqui, que acompanharam um pouco da história da MR Advocacia Especializada. Gratidão por você estar aqui. Se você quiser, tiver mais curiosidade, quiser saber mais sobre o dia a dia do escritório, que a gente posta sempre lá nos stories. O nosso Instagram é @mradvocaciaespecializada_. E o restante das redes sociais também é MR Advocacia Especializada. Então, tem também, a gente produz muito conteúdo para a internet. Então, além dos stories, tem muito conteúdo no feed, tem artigos, YouTube. Então, muita produção. A gente trabalha bastante, né? Então, eu gostaria de deixar aí as redes sociais para você acessar, para você conhecer um pouco mais, né, do nosso dia a dia. Se você tem dúvida jurídica ou alguma coisa, pode entrar em contato, tá? Vou deixar também um WhatsApp, que o nosso WhatsApp é 35 98800 1905. E nos siga nas redes sociais, repetindo aqui, só para ficar bem gravado para você. 8862. Eu devo ter colocado errado. Então vamos corrigir. Qual que é o telefone? 98862 1905. Esse Gente, é o WhatsApp. Eu tava pensando, meu Deus, eu falei errado o tempo inteiro. Quando a Tainá falou, eu tava assim, meu Deus, eu passei todo. Então vamos repetir aqui só para ficar bem gravado. Qual que é o telefone? 98862 1905. Prontinho. Então siga a gente nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Quem sabe esse é o primeiro de outros episódios. Vamos ver. Se você gostou, deixa o like, comenta, deixa um comentário lá nas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz. Um abraço. Obrigada. Obrigada.